Oi, gente, então vamos imprimir esse caderno pra gente sentir que criou alguma coisa e pegar isso na mão, pra gente já ter a sensação de como é, né, criar um produto mesmo, um produto físico, tirar isso do computador, do imaginário, do digital. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exportar esse arquivo, né? Aqui a gente fez o arquivo com as páginas opostas, mas na hora de exportar, para ficar mais fácil pra gente imprimir, a gente vai exportar com uma página embaixo da outra. Então, para fazer isso, a gente vai clicar aqui em File, Export, né, ou Exportar, Arquivo Exportar, para quem tá com o InDesign aí em português. Eu sempre uso o InDesign em inglês, porque o InDesign é um programa mais difícil de conseguir encontrar tutoriais. Então, lá no YouTube, as crianças estão subindo. Precisei cortar um pouquinho, porque as crianças subiram aqui e estavam fazendo escândalo. Mas voltando ao raciocínio, né, ao que eu estava explicando. Eu sempre utilizo o software em inglês, porque é mais fácil da gente encontrar tutoriais em inglês no YouTube, mas eu vou tentar ir traduzindo o que eu for lembrando, tá? Eu tenho aqui também no outro computador o InDesign em português. Se precisar de alguma coisa, que vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem aí, que eu dou uma olhadinha ali e vejo qual é a tradução certinha que aparece aí. Então, para exportar, a gente vai clicar ali em Arquivo Exportar ou File Export, e aí a gente vai vir aqui em Tipo e vai escolher o PDF Print ou PDF para impressão. E aí, nesse formato, ele já vai exportar ou com uma página embaixo da outra, ou você pode também escolher para exportar em Spread. Aqui eu já tenho ele salvo, né? Eu até já deixei o arquivo exportado certinho aí para quem não tem o InDesign e para quem não conseguiu fazer, para vocês só imprimirem, mas eu vou salvar de novo para vocês. Eu vou dar o sim, né, para substituir o arquivo. E aí aqui, olha, ele aparece já para você escolher qual formato de PDF que você quer exportar. Para quem vai mandar imprimir em gráfica, eu recomendo sempre usar o PDF X1A, que é o PDF que eles utilizam mais e que é mais compatível com quase todas as versões e Windows e tudo mais. Então, a maioria na verdade, a maioria não, todos que vocês conseguirem exportar em PDF X1A é melhor, tá? E aí, aqui embaixo, olha, em Pages, você pode escolher se você quer exportar todas as páginas, qual o intervalo dessas páginas, a gente vai exportar todas, e se você quer exportar em páginas ou em spreads. E é aqui que a gente escolhe se ele vai ser exportado uma página embaixo da outra ou se ele vai ser exportado como a gente criou lá em páginas espelhadas. Nesse caso, se você for criar como é um caderno, e se você for querer, por exemplo, imprimir para costura, você pode já exportar aqui em spread e ele já vai ficar certinho do jeito que você tem que imprimir na folha A4, beleza? Mas como a gente vai fazer a encadernação e a furação no Airo ou no espiral, eu vou exportar em Pages para ele ficar com uma página embaixo da outra, beleza? E aí aqui é só a gente clicar em exportar e ele já vai... Você vai dar um ok, né? Porque aqui tá falando dos links, porque eu não embedei os links, mas não vai dar problema nenhum. Só dei um ok. Aqui nessa barrinha que aparece em cima tem a porcentagem, né? Quando ele finalizar a exportação, isso aqui chega em 100 e essa janelinha, esse statusinho aqui, ele some. Então, antes, né? Às vezes a pessoa clica aqui em exportar e aí vai procurar já lá nos documentos e não encontra, porque ele demora um pouquinho. Então, é nessa barrinha que a gente clica para saber o status, tá? Então, vou parar um pouquinho e esperar aqui, porque geralmente ele demora um pouquinho. Quando tem muitas imagens ou quando tem links, o InDesign demora um pouquinho mais para exportar, mas ele exporta perfeitinho. Então, já volto. Pronto, então já exportou. Posso ir lá na minha pastinha, abrir o PDF. E aí, aqui eu tenho aquele mesmo arquivo que eu deixei ontem para vocês aí. Eu fiz ele com 100 folhas. Quer dizer, com 100 páginas, o que dá 50 folhas, né? São 100 páginas, 50 folhas frente e verso. E aí, para mim fazer a impressão, eu vou clicar aqui na impressorinha. E aí, o que eu indico para fazer a impressão de miolo A5? Você fazer a impressão sempre com o papel já refilado, não deixar para refilar depois. Por quê? Quando o arquivo não tem datas, beleza, você pode imprimir ele no A4, depois refila e coloca uma em cima da outra. Mas quando tem datas, é muito complicado, porque às vezes a impressora puxa uma folha, pula o verso e aí a folha seguinte começa errado e dali para trás teu miolo todo vai ser perdido. Então, se você imprime
frente e verso com o papel já refilado no tamanho, é muito mais fácil de você depois encontrar aonde aconteceu o erro e imprimir dali pra frente, tá? Então, aqui eu tava fazendo uma impressão de outra coisa, por isso ele tá assim. A gente vai configurar aqui pra fazer a impressão em tamanho A5, certo? Que é o tamanho do nosso caderno. Eu tô usando aqui a C5710, mas eu vou mudar para uma impressora mais comum, né? Uma Epson L460, que eu acredito que seja mais comum entre vocês aí, ou uma L350, enfim, vai funcionar do mesmo jeito. Ela tem frente e verso automático só no A4, então eu vou fazer o frente e verso automático manual aqui para vocês verem como configura, tá? Não vou mostrar a impressão, mas fazendo todos os passos que eu vou mostrar aqui, vocês vão conseguir imprimir. Então, eu vou selecionar a impressora, eu vou vir em propriedades e aqui eu vou definir o tamanho do meu papel. Então, aqui em tamanho do documento, eu vou clicar em... Tá vendo aqui em definido pelo usuário? Daqui para baixo são todos os tamanhos personalizados que eu mesma já criei. Então, para você criar o seu, você vai clicar aqui em definido pelo usuário, vai colocar um nome aqui, né? A gente pode pôr 15 por 21, que eu inclusive já tenho ele salvo aqui. Aí você vai definir a medida, a largura do papel é 15. Aqui tá pedindo em milímetros, então você sempre acrescenta um 0 no 15 mais o 0, 150 milímetros. E aqui 210, porque é 15 por 21, né? O tamanho A5, 15 por 21. 210 milímetros, e aí você vai clicar aqui em salvar, ele vai salvar aqui, você dá um ok e beleza. Não vou fazer isso porque o meu já tá salvo. Mas agora, aqui a gente vai definir, a gente vai escolher o tamanho que a gente fez, né? Eu tô sem óculos, pra variar, não enxergo. Tamanho do papel 15 por 21, beleza. Primeira etapa, tranquilérrima. Miolo, eu sempre imprimo no papel normal, porque eu uso offset. Offset é papel normal, papel sulfite. Só muda a gramatura. Quando é planner, eu imprimo geralmente no 120. Quando é agenda, eu imprimo no 75, porque são muitas páginas e não existe o airro suficiente para encadernar 350 páginas, 90 gramas, né? 350 folhas, 90 gramas. Então, a gente usa uma gramatura menor para a gente encontrar o airro. Então, nesse caso, como é um caderno e tem poucas folhas, você pode escolher se você quer imprimir em 75, 90 ou 120. Como a gente trabalha com coisas personalizadas, a gente atende um público mais exigente com papelaria, quando é caderno, eu gosto de fazer ou no 90 ou no 120 também, tá? Geralmente, por quê? O meu público, geralmente, são públicos são estudantes, são psicólogas, pessoas que anotam muito com canetinha. Então, eu gosto de fazer sempre cadernos de uma gramatura um pouquinho maior. Mas isso vai depender do seu público. Se você for vender caderno para uma criança, por exemplo, ou para alguém usar na escola, né? Uma criança usar na escola, não tem necessidade de ter 90 gramas de espessura a folha. Então, dito isso, aqui a gente vai definir para papel comum, alto, e aqui a impressão... Aí aqui é o segredinho, ó. Existem duas maneiras de fazer. Uma é a gente já configurar a impressora para ela imprimir frente e verso. Então, aqui a gente vai colocar manual de margem longa. Peraí que tá errado aqui, porque o meu aqui está... Peraí, gente, tava certo até agora, tá? Mas aqui, olha, o meu tá selecionado aqui em multiply, porque eu tinha impresso uma outra coisa. Então, a gente sempre vai deixar ele aqui em size, certo? Para imprimir um lado de cada... Para imprimir uma folha atrás da outra com a margem longa do lado esquerdo. Então, clica em size. Como a gente já fez o arquivo no tamanho real, no tamanho certo, a gente não precisa ajustar nada. A gente pode manter aqui actual size ou tamanho real, beleza? E aí, então, voltando lá. Eu só voltei aqui no comecinho pra mim mudar, porque a minha tava configurada errado, mas a de vocês provavelmente vai estar certinho aí. Então, voltando lá em propriedades, aqui onde eu tava, né, manual, margem, manual, união de margem, manual de margem longa. E aqui apareceu a opção automática porque eu não tinha mudado aqui o tamanho para 15 por 21. Então, eu mudando o tamanho, a opção de automático aqui some, porque ela não faz 15 por 21 frente e verso automático. Pronto, feito isso, a gente vai dar um ok. Se você quiser, aqui aqui em mais opções, eu gosto de mudar sempre para Adobe RGB 2,2. Eu não mexo nos controles de baixo para imprimir miolo, tá? Então, essa é a configuração que eu uso.
Mas aí você pode testar, dependendo da impressora sai uma cor diferente, dependendo da tinta que você use também. Então é legal você testar, ver qual cor sai melhor aí pra você. Mas, feito isso, a gente já tá pronto pra imprimir. E aí é só a gente clicar em OK. Quando a gente clicar em OK, a impressora vai começar a imprimir todas as frentes. E quando ela terminar, vai aparecer essa mensagem, olha. E aí, quando ela terminar de imprimir, vai aparecer essa mensagem aqui na tela de vocês, pedindo para vocês virarem o miolo. E aí, vocês vão pegar todo aquele miolo e vão virar na mesma orientação que tá mostrando na imagem. E depois que vocês virarem e posicionarem na impressora, vocês vão clicar em retomar. E aí, ela vai começar a imprimir os versos. Essa é uma maneira, que é a maneira que eu acho mais fácil, porque a gente coloca para imprimir uma vez só e não precisa ficar mandando imprimir par e ímpar. Mas tem a outra maneira, que é, você vai dar o Ctrl P aqui, e aí vai abrir de novo aquela janela. E aí aqui em More Options, a gente vai configurar igualzinho a gente fez o restante. Propriedades, tamanho do papel 15 por 21. Só que aqui a gente não vai colocar manual margem longa. A gente vai colocar que não é impressão frente e verso, uma impressão comum. E aí você pode dar OK. E agora, aqui no painelzinho do próprio PDF, você vai clicar em More Options e aqui você vai primeiro imprimir as páginas ímpares. Aí ela vai imprimir a página 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Quando terminar de imprimir, ela não vai te falar nada, vai só mostrar que terminou a impressão. E aí você vai novamente pegar todo aquele miolo que tá lá na impressora, virar no mesmo horário, no mesmo sentido que a figura te mostrou anteriormente, você vai virar. Vira o papel, coloca com a face branca virada para você e de ponta cabeça na bandeja da impressora. E aí você vem aqui, dá outra vez Ctrl P para aparecer esse painelzinho aqui de impressão e você vai imprimir o verso das páginas, que são as páginas pares. Feito isso, teu miolo vai estar impresso certinho e é só você furar. E aí, se você quiser imprimir pra costura, você pode imprimir esse mesmo miolo para fazer a costura. Aí você vai precisar imprimir em folhos, mas eu não vou deixar aqui a aula, tem um destaque lá no Instagram. Se vocês quiserem aprender como imprimir em folhos, é só vocês ir lá assistir, beleza? Então, eu vou abrir o chat agora rapidinho aqui pra vocês. A gente pode conversar um pouco, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, enfim. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente volta pra fazer a capa desse caderno, beleza?